pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, esse aqui é um vídeo extra da semana, né? Que me foi pedido, né, para explicar como é que funciona melhor os Estados Unidos, né? O pessoal tem interesse em entender como é que funciona e eu acho que é bastante interessante porque, no fundo, existem três países que são modelos presidencialistas com dimensões continentais, né? Com grandes dimensões, né? Igual o Brasil. Então é Brasil, Estados Unidos e Rússia. São os três países que têm regimes presidencialistas, né? E têm grandes dimensões, porque a dimensão, o tamanho do país influencia muito no sistema de governo, porque vejam, quando um país é muito pequeno, vamos pegar uma Itália da vida, a Itália é muito pequenininha, a Itália entra no Rio Grande do Sul, Itália em território. Então, embora ela tenha uma diversidade humana, tem as regiões, tem os dialetos lá e tudo mais, ela não tem uma variedade humana tão grande assim, né? Tu vai ter um pouco de diferença do norte para o sul, em termos de pensamento e organização, e deu, né? Agora, os países, quando começa a ficar muito grande, eles começam a ter vários povos, várias etnias, várias lógicas de funcionamento. A gente vai pegar o Brasil, a lógica de funcionamento aqui do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a lógica de funcionamento de Manaus, né, lá do Amazonas. É muito diferente, que por sua vez, Rio Grande do Sul e Manaus é muito diferente de São Paulo. Cada estado acaba tendo uma diversidade muito grande. Em países que têm extensões maiores, ainda que são mais compridos, que nem a Rússia, cada região da Rússia é uma coisa. Ela tem uma região lá que o povo que vive lá é asiático. Aí tu tem outra região que é eslava. Aí tu tem outra região lá são descendentes dos turcos, né, dos tártaros, né, que seriam povos com origem semelhante ao povo da Turquia, os turcos, né? Enfim, tu tem N variações étnicas, regionais que influenciam, e tudo isso tu tem que organizar para dar conta da política. E os Estados Unidos acabam tendo isso também. Os Estados Unidos é muito diferente. Se vocês forem ver lá o Texas, é diferente da região de Nova York, que é diferente da região lá da Carolina do Norte, Carolina do Sul, que é diferente da região de São Francisco. Então ele tem essa questão, né, assim como o Brasil tem, de ter um tamanho do país ser muito grande e ele tem que dar conta de resolver essa diversidade que tem dentro do país, e manter a unidade, né, do país. Então, sabendo disso, que ele é um país que tem muita diversidade em relação aos estados e tudo mais, que ele tem um país muito grande, quando os Estados Unidos teve a sua independência e fez a sua Constituição, isso já era notório, né? Tanto é que tem uns textos, a gente acha para comprar esse livro, que são artigos de jornais que saiu na época, chamado Os Federalistas, né? E nesses artigos de jornal, que era a discussão sobre a Constituição, que era uma discussão pública que teve na época, sobre os rumos que a Constituição ia ter, a Constituição norte-americana ia ter. E dentre os debates, né, tinha um autor chamado Madison, que ele é um autor que vai ser muito importante para pensar esse modelo de organização norte-americano, que é esse modelo federalista, né? Os Estados Unidos é um modelo federalista. E essa ideia do federalismo, porque já existia uma diferença entre os estados do norte e os estados do sul, né, naquela época. Os estados do sul tinham essas práticas escravistas e os do norte não, né, já eram assalariados e tudo mais. E para manter a unidade num contexto tão diferente desse, né, que a gente está falando de matriz econômica distinta, né, a matriz econômica do sul era escravocrata e a matriz econômica do norte era com trabalho livre, trabalho assalariado. Essa matriz econômica muda toda a forma de organização dos estados, né? Porque tu tem toda uma política, leis e tudo mais que tem que ser muito diferentes. Então, para manter a unidade, para que o país não se quebrasse no meio e surgisse dois Estados Unidos, eles criaram um modelo federalista, que significa o quê? Cada estado, cada região, né? Mas sobretudo cada estado, ele tem autonomia, uma grande autonomia legislativa. Ele pode criar leis muito
diferentes para cada estado. A ponto, né, que a gente acaba tendo de por exemplo, de ter alguns estados que têm pena de morte, outros não têm pena de morte. Alguns estados legalizaram alguns tipos de drogas, né? Outros não. Esse tipo de política, por exemplo, no contexto brasileiro, é impossível. Aqui no Brasil, a gente não pode, por exemplo, um estado ter pena de morte e outro não, porque as leis que dizem respeito a esse tipo de matéria, elas são de cunho federal. Então, só lá em Brasília que você pode definir sobre isso. O Estado não tem autonomia para fazer isso. Nos Estados Unidos tem. Os Estados têm grande autonomia de produção de leis, né? A ponto, né, por exemplo, praticamente todos os estados dos Estados Unidos, né, todos os estados que existem lá, eles seguem um princípio jurídico chamado common law, né, que seria direito comum, né, que é um princípio jurídico baseado, que ele é diferente do nosso, né, o nosso é o direito romano, né, que é um princípio baseado em costumes, né, então quando se cria um precedente, né, acontece alguma coisa na sociedade e se julga aquele acontecimento, automaticamente aquele julgamento serve como elemento básico para julgar os próximos casos, né? Então, o primeiro caso julgado sobre um determinado tema, ele vai ser o exemplo para os demais. Então, não necessariamente se constrói leis sobre as coisas, né? Então, as decisões jurídicas, elas têm esse papel de lei na common law. E o direito romano, que é o que a gente tem, é aquela coisa, se não está escrito na lei, não existe. Então, para que a gente resolva conflitos e tudo mais, tenha soluções para a sociedade, a gente tem que criar leis para isso. Então, o legislativo tem que ir lá, produzir uma lei para tentar resolver aquele problema que às vezes não tinha uma regra jurídica para resolver aquilo, né? E dentro dos Estados Unidos, praticamente todos eles são de common law, que é esse modelo anterior, mas tem um estado que é direito romano. E pode, né? Vocês vejam, inclusive o regime jurídico, que é uma coisa muito difícil de ter, peculiar dos países, lá tem essa flexibilidade também. Pode construir leis, tributações completamente diferentes, definir questões sobre vida e morte das pessoas, né, com a pena de morte, legalização de drogas, legalização de eutanásia, todas essas questões que aqui são todas discutidas em âmbito federal, lá são discutidas, né, para âmbito federal, para a nação, né, lá são discutidas em âmbito estadual, né? Então, isso é o que chama de federalismo, né? Então, é um tipo de federalismo muito grande, assim, em que os estados têm muita autonomia, são praticamente países independentes dentro de uma grande nação, né? Essa é a lógica de operação dos Estados Unidos, por isso que lá nem se cogita falar em movimento separatista ou qualquer coisa do gênero, porque justamente os estados têm muita autonomia, não faz o menor sentido ter um movimento separatista. Não faz sentido algum isso acontecer, né? Então, e em função dessa grande diversidade dos Estados Unidos, de matriz econômica e tudo mais, lá da época da formação da Constituição e da dependência dos Estados Unidos, que eles têm essa organização política chamada federalismo. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda característica é que os Estados Unidos, ao contrário do que a gente imagina, ele é multipartidário. Ou seja, ele tem vários partidos políticos, ele tem Partido Verde, tem Partido Republicano e tal. Agora, a gente conhece os dois maiores partidos dele, que são o Partido Democrata e o Partido Republicano. São os dois maiores partidos, né? Eles têm outros partidos, como é que é o Partido da Independência, não sei o quê. Enfim, eles têm alguns conjuntos de partidos lá maiores, tem partidos independentes, tem candidatos independentes, enfim, tem todo tipo de organização lá. Mas são dois partidos grandes, tá? E a polarização, e esses partidos grandes, eles dominam, sei lá, 80%, 90% de dentro desses partidos tem 80%, 90% de todos os políticos do país. Por isso que a gente não escuta muito falar dos outros partidos, porque numa eleição, por exemplo, para presidente, é só os dois que importam, né? Então ele tem essa organização. E esses partidos menores, como eles são pequenos, eles acabam eles fazem parte desses partidos maiores. Então por exemplo, o Partido Verde, ele está junto com o Partido Democrata, né?
E assim como partidos que seriam mais ligados à direita estariam junto com o Partido Republicano. E essa é a divisão, né? Existem Partido Democrata e Partido Republicano. O Partido Democrata é de esquerda e o Partido Republicano é de direita, né? Dentro do Partido Democrata e Republicano, existem várias linhagens. Eles não são homogêneos, nem de longe. Existem várias linhagens dentro desses partidos. Aí tu vai, por exemplo, ter dentro do Partido Democrata, a gente vai ter pessoas ligadas que são de extrema esquerda, né? Pessoas bem marxistas, né? Bem com essa ideia de revolução e tudo mais, isso existe lá dentro. A gente vai ter pessoas ligadas a uma ideia de estado de bem-estar social, né? de organização pública e tudo mais, e a gente vai ter também os liberais de esquerda, que são centro-esquerda, eles estão quase no centro se a gente vai trabalhar entre direita e esquerda, eles estão bem no meio do caminho, né? Um pouquinho mais para a esquerda, mas bem no meio do caminho. Que é um tipo de esquerda que admite com muita tranquilidade privatizações, que admite com muita tranquilidade ações do ponto de vista econômico que agrada, que dentro do espectro agrada também alguns segmentos da direita, né? Então é um partido que às vezes se considera de direita, mas é centro-esquerda, mas bem centro, né? E tem isso aí. Então vocês vejam, tem centro-esquerda, tem esquerda, que seria mais convencional, e extrema-esquerda, tudo dentro do Partido Democrata. E a mesma coisa acontece com os republicanos. Existe centro-direita, existe uma direita mais clássica e extrema-direita, tudo dentro do Partido Republicano. O Partido Democrata e Republicano tem todos esses espectros ideológicos dentro deles. Aí, antes de ter o candidato, tem as prévias, né? O que é isso? Que é a escolha de qual candidato republicano e qual candidato democrata vai ser o representante do partido, né? Quais candidatos vão ser candidatos a senadores, quais candidatos vão ser candidatos a presidência e tudo mais, né? Quais candidatos vão se lançar dentro dos partidos. Isso precisa de apoio de membros do partido. Então é feita uma eleição interna dentro dos democratas, dentro dos republicanos, para escolher quem vai ser o candidato, né, daquele partido. Essa é a primeira eleição. Uma vez que essa eleição é feita e termine, né, e saiba quem é que vai ser o candidato, aí começa a eleição propriamente dita. Só que a eleição propriamente dita, ela tem algumas peculiaridades. A primeira delas, nos Estados Unidos existe uma coisa chamada voto distrital. Tá? O que é o voto distrital? Todo o país ele é separado em distritos, são porções de terra. E dentro daquelas porções de terra, dentro de uma área geográfica dos estados, né, em função do número de pessoas, se elege um delegado. Se elegem delegados. Esses delegados é que vão votar no presidente. Então, para que um presidente seja eleito, é exigido que 50% mais um delegados votem naquele candidato. Então, por exemplo, eu elegi o candidato lá que eu sei que vai votar nos democratas. Beleza. Aí eu votei nele, daí aquele representante, aquele delegado, ele vai votar no candidato que eu elegi ele para votar. Obviamente que pode acontecer trocas, né? Sei lá, um delegado votar em outro, enfim, essas coisas a gente não está livre, mas em geral essas regras são seguidas. Os delegados eles já indicam em quem vão votar e as pessoas votam nos delegados. E esses delegados, a gente chama isso de voto indireto, né? Aqui no Brasil é um voto direto, a gente vota diretamente no candidato a presidente, a prefeito, seja lá o que for, né? Lá se elege os delegados e os delegados vão eleger o presidente. Então é dessa forma que acontece. E esses delegados eles são eleitos por um distrito. E cada distrito ele tem uma área geográfica que é a região que a pessoa mora, literalmente, né? E aí ela vota, as pessoas daquele distrito vão votar e vão eleger vai ter a campanha para delegado em cada região e a partir disso se escolhe o
presidente. Aqui não é assim, né? Aqui é um voto direto, então cada pessoa vota e a gente não tem essa lógica de distritos, né? Então o distrito seria, por exemplo, vamos criar um caso hipotético aqui, por exemplo, o Rio Grande do Sul é muito grande, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vamos separar ele em... E os distritos, eles são, em geral, feitos não pelo tamanho geográfico, mas pelo número de pessoas. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente fosse usar mais ou menos a lógica norte-americana, a gente teria, por exemplo, um distrito para a região de Porto Alegre, que tem muita gente ali, um outro distrito da região da Serra, né, região serrana, Caxias, aquela região provavelmente seria um outro distrito, a região lá de das Missões provavelmente seria outro distrito, né, região central e região sul. Cada região dessa seria um distrito. E aí cada região dessas teria que votar em um delegado, né? E a soma dos votos desses delegados elegeria, digamos, se o Rio Grande do Sul fosse independente, fosse eleger um presidente, a soma dos votos desses delegados iria eleger o presidente. Daí, sei lá, dependendo de quem cada região elegeu, daí se somaria, fulano da região de Porto Alegre votou, sei lá, nos democratas. Aí na região da Serra votou nos republicanos, na região das Missões votou nos republicanos, né? Região Central e região Sul votou no democrata. Ganhou o democrata. Seria mais ou menos assim, né? Seriam 3 votos para o democrata, 2 para o republicano, ganhou o democrata. Esse seria a lógica de voto dos Estados Unidos. E isso faz com que eles tenham essa peculiaridade de voto e de organização política, né? E ele funciona mais ou menos assim, né? Claro, eu estou falando estritamente da questão política, mais ou menos de como é que funciona, esse é um assunto muito mais complexo, né? E muito mais detalhado. Eu estou dando um panorama geral para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né, a política nos Estados Unidos e como é que ela opera, né? Porque tem muitos equívocos, né, sobre como é que funciona o distrito, né? Achando que os Estados Unidos é bipartidário, e não é, de fato, ele é pluripartidário, com 2 blocos políticos, né? Que nem eu falei, democratas e republicanos são os 2 blocos maiores, né? Mas tem mais partidos pequenos que são importantes na composição do Senado, na composição da Câmara de Deputados, lá que eles têm também, mas na escolha do presidente, por exemplo, eles acabam fazendo parte desses blocos democrata ou republicano, né? E tem essa peculiaridade do regime jurídico também, que eu acabei falando de sobressalto, que faz com que eles sejam bem diferentes, né? E vejam, e isso é um problema, né, quando a gente tenta copiar até mecanismos políticos ou jurídicos dos Estados Unidos, porque eles são muito diferentes da gente, né? E a gente, como o Brasil, às vezes, quando a gente tenta resolver problemas, a gente ao invés de tentar entender como a gente funciona e buscar soluções compreendendo a nossa história, né, a história de funcionamento do país, a gente tende muito a copiar coisas de outros lugares e inevitavelmente isso acaba gerando problemas para a gente, né? E aí entra algumas questões, né? Vou fazer vou exaltar a minha área de atuação, né? Já que eu posso fazer isso, que é exaltar a sociologia, porque quando a sociologia, a ciência política, né, as ciências sociais em geral, né, antropologia também, as ciências sociais, elas têm um papel muito importante em tentar entender os modos de funcionamento da sociedade, no caso da sociedade brasileira, justamente para tentar permitir que, a partir dessa compreensão, se busquem soluções para as coisas os dilemas que o Brasil tem, né? E a gente muitas vezes é negligenciado como profissionais, né? E as pessoas acabam, muitas vezes, até contratando consultorias de outros países que acabam fracassando miseravelmente, porque quem entende de Brasil é brasileiro. Infelizmente, entender da cultura de um país sem vivenciar aquele país é muito difícil. E o Brasil é um país muito difícil de ser entendido pelo seu tamanho, pela sua diversidade e pela sua história, que tudo é muito singular, né? Se a gente vai pegar, por exemplo, o universo hispânico, né, aqui a América Latina mesmo, né, Argentina, Uruguai,
querendo ou não, eles tiveram uma série de elementos em comum, né, esses países. Claro que tem suas diferenças também, mas eles foram colonizados pela Espanha, né, tiveram um processo de exploração muito semelhantes e tudo mais. Isso faz com que a compreensão deles, de um país para outro, seja muito mais fácil. Agora, o único país que foi colônia portuguesa do tamanho do Brasil é só o Brasil. A gente não tem como se comparar com outro país para tentar entender como é que o Brasil funciona. A gente só tem como analisar o próprio país, né? E só estudando ele de forma mais profunda que a gente vai entender e vai buscar soluções para ele, né? Porque a gente tem um problema de violência, beleza, mas aí tu vai ver, a gente só vai entender e conseguir solucionar a violência. Eu bato muito na tecla da violência porque é um dilema social muito sério no Brasil. A gente só vai ter condições de resolver isso, né? Atuando, né? E fazendo uma atuação muito focada, né? Uma atuação que leva em consideração a nossa história, a nossa sociedade e tudo mais, para conseguir resolver. A gente não vai conseguir resolver isso comprando soluções de outros países, porque o Brasil não é os outros países, né? O Brasil é único. E a gente, às vezes, não estuda direito o que a gente faz aqui, né? Os Estados Unidos, né, o que eu estou trazendo para vocês, ao contrário, se estuda muito, né? Lá a ciência política é muito valorizada e eles têm grandes sociólogos e grandes cientistas políticos. Nos Estados Unidos, dentre as peculiaridades que ele tem, ele não é grandioso do ponto de vista econômico porque ele produz coisas. Ele produz muito, sim, mas a produção intelectual, a produção de patentes, que é o que movimenta a economia norte-americana, existe através de fuga de cérebros, né? Os melhores pesquisadores da Europa estão nos Estados Unidos. Os melhores pesquisadores do Brasil estão nos Estados Unidos. Os melhores pesquisadores da América Latina estão nos Estados Unidos. Os melhores pesquisadores da Índia também estão nos Estados Unidos, porque eles facilitam muito. É muito fácil você ter um grande pesquisador, você ter uma pessoa realmente muito boa e com uma produção intelectual muito forte, é muito fácil para os Estados Unidos. Muito fácil mesmo. Eles facilitam muito a tua vida para ir para lá. Agora, uma vez tu estando lá, tendo dinheiro, recursos e tudo mais, tu faz a pesquisa que quiser, né? E fazendo as pesquisas, desenvolvendo tecnologias, os Estados Unidos se desenvolve. E dentre as pessoas que ele coopta ao redor do mundo, inclui sociólogos, cientistas políticos e antropólogos que acabam morando lá e trabalhando lá, que são pessoas muito competentes, que estudam de forma profunda a sociedade norte-americana e, consecutivamente, eles têm muito material para pensar os Estados Unidos e pensar em soluções para os dilemas sociais que eles têm. E eles usam isso, né? Inevitavelmente eles usam e começam a gerar produtos virtuosos em função disso. A gente faz o contrário, a gente tem grandes pesquisadores aqui, não escuta eles e aí eles ficam, né, magoados que as pessoas aqui não escutam os grandes pesquisadores e eles vão embora, né? Isso é muito comum. Eu conheço um punhado de pesquisadores brasileiros que deram no pé do Brasil por falta de reconhecimento, né, e falta de apreço pela pesquisa que eles faziam. Eles eram reconhecidos no mundo inteiro e aqui eram tratados, né, muito mal, né? Não era só uma questão de não serem valorizados, mas eles eram maltratados, né? Aí eles foram embora, simplesmente assim, e hoje estão muito felizes aí em vários países ao redor do mundo, né? Isso acaba acontecendo. É só um adendo, né, a esse tema, para entender também que os Estados Unidos é grandioso, né? Um país que se tornou importante não pela produção que um norte-americano faz, mas porque eles são especialistas em roubar cérebros de outros países, porque eles são o país que mais dá condições de desenvolvimento intelectual para as pessoas, né? Eles são muito espertos, né, como política, e fazem isso, né? Mas é isso, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço, né, terem visto até aqui esse vídeo, já que é um vídeo extra, né? E nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos.